Até onde você mentiria para proteger seu filho? Ou para poupá-lo de uma grande decepção? Já pensou como ficaria seu psicológico fingir para o seu filho que ele está participando de um grande jogo, mas na verdade está em um campo de concentração? Essa história começa em 1939, na comuna de Arezzo, Itália, com um ar de comédia entre dois amigos que estavam numa estrada se divertindo com a recitação de um poema. Mas de repente, o freio do carro deles parece não funcionar e, desgovernados, os dois acabam passando em alta velocidade dentro da cidade, pois um deles grita para as pessoas saírem da frente com o braço esticado, e o público entende ser um cumprimento clássico do nazismo e retribuem o mesmo gesto. Em diante, ele para na estrada, pois o carro do amigo havia quebrado, e se depara com uma mulher belíssima, onde frequentemente a chama de princesa. Ao chegar na cidade, Guido tenta abrir uma livraria, mas de começo não obtém muito sucesso. Ele então acaba precisando trabalhar como garçom num restaurante de alta classe. Quando estavam prestes a fechar o restaurante, um cliente de Roma chega e por uma bela gorjeta, Guido o serve de bom grado. Os dois conversam e o mesmo fala que no dia seguinte precisaria ir em uma escola primária. O garçom, percebendo que era justamente onde a mulher que ele tem interesse trabalhava, ele decide aproveitar a oportunidade para no dia seguinte aparecer no lugar do tal inspetor que veio de Roma. E é onde vemos algo bem explícito relacionado ao nazismo, pois esse inspetor iria à escola justamente para falar sobre a política racial, e a diretora frisa que o homem tinha vindo demonstrar que a raça deles era uma raça superior e a melhor de todas. Guido é pego de surpresa ao precisar falar sobre esse assunto, mas a fim de impressionar a tal professora, o rapaz improvisa bem. O detalhe era que ele era um judeu, uma raça que os nazistas particularmente odiavam. Após sua palestra embaraçosa, o verdadeiro inspetor chega fazendo com que a máscara de Guido caísse e ele precisasse sair às pressas daquele local. Alguns dias se passam e vândalos pincham o cavalo do tio de Guido. O senhor também era judeu e vivia sofrendo com abusos e atos racistas sobre sua origem. O pobre animal havia sido pintado todo de verde, além de ter escrito várias palavras de ódio. O sobrinho, na tentativa de amenizar a situação, finge ser otimista, porém seu tio o alerta que isso era comum e que ele precisava se acostumar com esse tipo de tratamento. Para a decepção de Guido, o rapaz estava trabalhando no jantar de noivado, onde Dora, a professora que ele tinha se apaixonado, estava prestes a marcar seu casamento com uma das figuras políticas mais importantes da cidade. Na mesa principal do jantar, a diretora, chefe de Dora, frisa em quanto o Estado iria economizar se os aleijados, pessoas loucas como ela cita, e epiléticos fossem mortos. Nisso, o futuro marido de Dora concorda com a mulher, deixando a jovem perplexa como se aquilo fosse algo super normal de se fazer com as pessoas. Guido, por sua paixão, manda um bolo escrito "Bom dia, princesa" na mesa onde o futuro casal estava. Porém, logo em seguida, o acompanhante de Dora começa a falar que ela é a mulher da vida dele e que eles iriam se casar no ano seguinte. Mas nitidamente vemos que a expressão de Dora era de que ela não estava contente com aquilo, muito menos com o futuro parceiro dela. Guido estava arrasado, já que não sabia que a professora estava compromissada, mas ele não se deixa levar por isso e continua a trabalhar. Por coincidência, faz uma entrega de comida na mesa dela, porém acaba deixando cair a bandeja. Nora olha e se surpreende por ver ele ali, e ao passar por debaixo da mesa dos convidados, os dois se beijam pela primeira vez. A jovem ainda diz para ele a levarem embora. Logo Guido faz algo muito ousado. Ele entra no salão com o cavalo do seu tio e leva Nora junto dele, deixando todos à procura do casal. Depois de alguns anos, aparecem os dois com um filho, chamado Giosué. Eles estão andando numa bicicleta pela cidade, mas percebem que nas ruas havia uma quantidade grande de soldados. Giosué vê uma loja de doces, que logo na porta tinha uma placa escrito "Proibida a entrada de judeus e cães". O filho questiona o pai sobre aquela frase, e ele disfarça falando que simplesmente os donos não queriam aquele tipo de cliente. O homem leva na brincadeira e diz que também iria selecionar as pessoas que frequentavam seu estabelecimento.
mas esconde a triste realidade que viviam os judeus naquela época. Depois de anos, Guido havia conseguido abrir sua livraria, porém ele vivia tempos difíceis em sua loja. Alguns minutos se passam e dois homens chegam falando que ele precisava ir à prefeitura. O homem vai e seu filho fica sozinho no estabelecimento. Logo uma senhora bem arrumada chega querendo comprar um livro, mas na verdade era a avó do garotinho que tinha rejeitado a filha pela escolha do marido e não conhecia o próprio neto. Alguns dias se passam, era aniversário do garotinho, mas Guido e seu filho estavam dentro de um caminhão com outras pessoas. A criança, ao questionar o pai onde eles estavam indo, escuta do pai que eles iriam fazer uma viagem para comemorar. Nesse momento é onde o filme começa a ficar mais pesado, mostrando um pouco da realidade que foram os campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Nora, desconfiada, vai para a estação do trem onde seu marido e o filho estavam. Chegando a tempo, ela pede para um oficial alemão conferir a lista para ver se eles realmente deveriam partir. O oficial confirma que sim. A mulher, por amor à sua família, insiste em entrar e seguir a viagem com eles. Chegando no campo de concentração nazista, Guido tenta achar sua mulher e a encontra. Porém, é interceptado por alguns oficiais. Nisso, Josué pergunta que tipo de brincadeira era aquela. A partir deste momento, Guido tenta esconder ao máximo a triste realidade do que iria acontecer com eles, falando que tudo não se passava de um jogo. O homem até tenta amenizar a situação, falando que aquele local era até muito organizado por causa das filas, pois muitos queriam entrar no jogo. O tio de Guido, olhando o que eles estavam fazendo, decide ajudar e falar que o prêmio do primeiro lugar seria um tanque de guerra de verdade, assim deixando a criança animada. Guido e seu filho entram em um quarto com um ambiente muito pesado e repleto de homens com roupas listradas. Josué, amargurado, fala que não gosta daquele lugar e que estava com saudade da mãe. Seu pai logo responde que quem fizesse 1000 pontos venceria o jogo e só assim ele poderia ver Nora. Logo, alguns soldados alemães chegam falando que precisavam de alguém que traduzisse para eles. Guido, sem pensar duas vezes, vai à frente e começa a falar as regras do jogo que ele inventou, enquanto na verdade os alemães estavam falando sobre o campo de concentração. Ao anoitecer, os homens carregando bigornas super pesadas, Guido, quase não aguentando, fala que iria soltar, mas seu colega diz que se ele fizesse isso, os soldados alemães o matariam. Em contratempo, Nora estava conversando com uma mulher e diz que pelo menos as crianças e velhas não precisavam trabalhar. Porém, sua colega a repreende, falando que as crianças e idosas já estavam mortas, pois em algum momento naquele campo de concentração em Berlim, os oficiais chamavam as pessoas para tomarem banho, mas na verdade iam para a câmara de gás. Em um ato para mostrar a Nora que estavam vivos, Guido e seu filho veem uma sala vazia e correm para falarem no alto-falante. Lá, seu esposo diz que estava sonhando com ela e Nora ficou feliz em saber que os dois ainda estavam vivos, pois naquela situação, a qualquer momento poderia ser o último para um deles. Ao passar por alguns exames, um antigo conhecido de Guido, que frequentava o local onde trabalhava como garçom e que ficavam trocando enigmas, aparece, mas não em boa ocasião, pois esse colega era na verdade um doutor alemão e estava avaliando alguns prisioneiros se ainda poderiam trabalhar ou não. Guido reconhece e cita o último enigma que o doutor o fez no último encontro deles há anos atrás. De alguma forma, ele ainda parece que ajuda seu colega. Porém, mais adiante, eles se encontram de novo e Guido de alguma forma tenta fazer seu colega ajudar seu filho e esposa. Mas o alemão começa do nada a falar enigmas, deixando a conversa muito sem sentido. E Guido conclui que ele parecia estar delirando por conta dos enigmas e sai andando sem uma resposta concreta. Nos últimos momentos do filme, o pai pega o filho para fugir, mas Guido encontra uma pilha enorme de corpos mortos. Logo, ele prefere dar meia volta para seu filho não ter a chance de ver algo tão terrível. Ao irem dormir, o homem acorda com barulhos de tiros e latidos no campo de concentração. Ele levanta e pergunta para seu colega o que estava vendo, e o rapaz diz que a guerra tinha acabado e que alguns alemães estavam fugindo. Guido decide arriscar fugir com seu filho e encontrar sua mulher para sair daquele inferno. Porém, no meio da fuga, o homem esconde seu filho dentro de um armário e diz que todos estavam loucamente procurando Josué, por ficar em primeiro lugar do jogo que foi inventado pelo pai. Infelizmente, enquanto Guido procurava sua esposa, ele é pego pelos nazistas, e esse é um dos poucos filmes que acabam não tendo um final 100% feliz, pois Guido
Guido é levado em um beco por um soldado e morto por vários tiros. Quando amanhece, os alemães partem por perderem a guerra, e algumas pessoas que foram presas durante esse período acabam sendo salvas. Josué, por sua vez, sai do seu esconderijo e logo em seguida chega um tanque dos Estados Unidos, pois eles acabaram suprindo a Alemanha. No final, o esforço de Guido para proteger seu filho não foi em vão. No meio do caminho, andando de tanque, Josué encontra sua mãe e uma voz diz que aquele tanque tinha sido presente dado pelo seu pai. E você? O que faria se vivesse em tempos tão difíceis? Conseguiria ter o otimismo de Guido? Acha que o pai fez certo em ter inventado toda a história a fim de não assustar o filho? Comenta aí sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar sua sugestão para o próximo vídeo. Até mais!